Medjugorje, 43 anos do céu na terra, onde Nossa Senhora aparece de maneira extraordinária. Os 9 primeiros dias das aparições, dia 24 de junho de 1981. Toda a história se desenrola em Medjugorje, uma das cidades pertencentes ao município de Čitluk, na Bósnia-Herzegovina, ex-Iugoslávia comunista. Medjugorje é um nome eslavo que significa entre montanhas, e é descritivo do lugar onde a pequena vila está localizada, ou seja, cercada pelas montanhas. Em uma tarde do dia 24 de junho de 1981, dia de São João Batista, duas amigas, Mirjana Dragicevic, de 15 anos, e a Ivanka Ivankovic, de 16 anos, passeavam atrás das casas de Bijakovets, a 1 quilômetro da paróquia de Medjugorje. Enquanto caminhava pela encosta do monte Pudbot, Ivanka olhou em direção à colina e viu uma figura brilhante e disse: "Mirjana, olhe, a Madonna!" Mirjana considerou suas palavras simplesmente absurdas. Acenou com a mão e disse: Vamos, você acha que a Madonna iria aparecer para nós?" E continuou seu caminho para casa, deixando sua amiga um pouco para trás. Depois de uma curta caminhada, Mirjana conheceu Milka Pavlović, de 12 anos, e Milka pediu-lhe ajuda para pegar suas ovelhas e levá-las para casa. Isso significava que eles teriam que voltar para onde a Ivanka estava. Quando as meninas chegaram a Ivanka, ela apontou com a mão e disse a elas: olha lá, lá está ela." Seguindo o seu dedo indicador a uma distância de 600 pés ou mais, eles viram uma jovem mulher vestida de cinza, segurando algo na mão que ela parecia estar protegendo. Então disse a Ivanka: ela estava muito longe, não podíamos vê-la de perto, apenas o contorno de seu corpo. Não podíamos ver o rosto dela, disse a vidente Mirjana. E de qualquer forma, não sabíamos como a Madonna realmente seria, mas algo dentro de nós insistia que era Nossa Senhora. Nós sabíamos que era ela, mas nos sentimos muito confusos e apenas ficamos ali olhando para ela. Ivanka concorda. Não sabíamos o que fazer, onde nos colocar. Sentimos uma mistura de alegria e medo. Tanta alegria, mas tanto medo, é impossível descrever. No início do dia, a vidente Mirjana e a Ivanka estiveram na casa da vidente Vika Ivankovic para convidá-la para se juntar a elas. Então a vidente Vika, de 17 anos, estava descansando naquele momento, mas sua mãe disse às duas amigas que daria a Vika a mensagem para se juntar a elas mais tarde, e ela o fez. Vika contou o que aconteceu a seguir. Fui procurar Ivanka e Mirjana porque todo o verão passávamos o tempo todo juntas. Quando cheguei à estrada onde elas estavam, percebi que acinavam com as mãos e me chamavam. Eu estava usando chinelos. Quando cheguei onde eles estavam, Mirjana disse: olhe lá em cima, a Madonna. Eu disse: o que você quer dizer com Madonna? Qual é o seu problema? Eu nem olhei, não parei para olhar. Tirei os chinelos e corri descalço em direção à aldeia.
e no caminho de onde conheci Ivan Dragicevic, de 16 anos, e o Ivan Ivankovic, 20 anos. Eles estavam colhendo maçãs e me perguntaram se eu queria algumas. Eu disse não. E depois disso, Ivan Dragicevic, a Madonna: dizem que Nossa Senhora apareceu lá em cima, vamos juntos, estou com medo. Falou o Ivan Dragicevic. Claro que vamos, mas por que você está com medo? E eu pensei, eles não têm medo nenhum, mas quando chegamos lá e nos viramos para ele perguntando: você vê alguma coisa? Ele se foi e eu vi fugindo. Então perguntei ao Ivan Ivankovic. Vejam, meus irmãos, que tem dois Ivan, né? Tem o Ivan Dragicevic e tem o Ivan Ivankovic. São duas pessoas diferentes, tá? Você vê alguma coisa? E ele disse: vejo uma coisa toda branca virando. Aí ela chamou para a gente se aproximar. Mas quem ia chegar mais perto? Estávamos dizendo um para o outro: ela está nos chamando, mas quem vai? Estava chovendo um pouco naquele dia e começando a escurecer. Então eles foram embora. Naquela noite, em suas casas, eles contaram sua experiência para a família. E alguns dos amigos, embora fosse difícil para eles levarem a sério algo assim, poucos acreditaram neles, e a maioria considerou isso apenas uma invenção e até riram deles. Vika Ivankovic disse sobre aquela noite: houve uma verdadeira comoção. Alguns talvez tenham acreditado, alguns se perguntado, alguns explicaram isso como uma espécie de disco voador e similar. Ora, tudo que é inconcebível foi dito. Então a Vika, adicionando mais a fala mais tarde, ela pensou: como eles poderiam acreditar em nós? No lugar deles, eu também não teria acreditado em nós. A fala da vidente Vika Ivankovic. Segundo dia das aparições, 25 de junho. As crianças passaram o dia ajudando na colheita nos campos de tabaco e depois terminaram um trabalho. 4 delas decidiram ver se Nossa Senhora voltaria. Foram elas: Ivanka, Miriana, Vika e o Ivan Dragicevic. Miriana disse sobre este dia: eu senti no meu coração que tinha que voltar. Curiosamente, os outros também sentiram o mesmo. Nós não planejamos isso. Todos nós, quase ao mesmo tempo, sentimos um desejo imenso de voltar para aquele lugar. O Ivan Ivankovic não se sentiu interessado em voltar para lá naquele dia, e Milka não pôde ir porque sua mãe havia pedido que ela tomasse conta das ovelhas da família. 2 novas crianças se juntaram ao grupo naquele dia: a irmã mais velha de Milka, a Maria, de 16 anos, e um garoto de 10 anos chamado Iakov Kolo. Um pequeno grupo de familiares acompanhou as crianças naquela noite no mesmo local e por volta da mesma hora, por volta das 18 horas. Eles estavam no mesmo sopé onde viram Nossa Senhora pela primeira vez e a viram chamando-os para subir a colina. Foi o que aconteceu nas palavras da vidente Vika. Então a Vika diz: Nossa Senhora nos chamou para subir a colina e nós fomos. Quando você olha para cima da base da colina, parece perto, mas não é. Corremos morro acima. Não era como andar no chão. Nem procuramos o caminho, simplesmente corremos em sua direção. Em 5 minutos, estávamos na colina, como se algo nos tivesse puxado pelo ar. Eu estava com medo. Eu também estava descalça, mas nenhum espinho havia me arranhado. Quando estávamos a uns 2 metros dela, nos sentíamos como se estivéssemos caídos de joelho. O Yakov foi jogado ajoelhado em um arbusto espinhoso e achei que ele fosse se ferir, mas ele saiu disso sem nenhum arranhão. Então eu perguntei: Maria, você vê a Madonna? Ela disse: vejo algo branco, está ficando mais claro. Mais tarde ela a viu, como o resto de nós.
De acordo com aqueles que acompanharam as crianças até o morro naquele dia, foi uma experiência surpreendente ver como as crianças escalaram o sopé. Nenhum dos adultos que estavam lá poderia acompanhá-los. O tio da vidente Miriana, que estava lá naquele dia, afirmou que demora pelo menos 12 minutos para chegar lá, mas eles fizeram isso em 2, e isso me assustou até a morte. Quando chegaram, as crianças encontraram-nas de joelhos como um êxtase. Tudo o que pareciam fazer e mover os lábios, como se falassem com alguém, mas de forma silenciosa, e balançar a cabeça como se estivesse acenando com a cabeça. Seus rostos estavam radiantes e seus sorrisos abertos misturados com lágrimas de alegria. Umas se ajoelharam diante de Nossa Senhora, começaram a rezar simultaneamente 7 Pai Nossos, Ave Marias, Glória e o Credo. Aquela foi a primeira vez que a ouviram a sua voz, enquanto ela orava com eles o Pai Nosso e o Glória, mas calaram-se quando as crianças rezaram a Ave Maria. Eles disseram que a voz dela era indescritível, como uma melodia de um instrumento que nunca ouviram antes. Depois da oração, alguns dos meninos ousaram falar com Nossa Senhora. Ivanka foi a primeira. Ela perguntou a Nossa Senhora se podia ver sua mãe, que havia morrido 2 meses antes. Nossa Senhora respondeu que ela podia vê-la, mas não naquele momento, mas depois. Ela disse a ela que ela não precisava se preocupar porque sua mãe estava com ela. Miriana pediu a Nossa Senhora algum sinal para fazer sua família e os amigos acreditarem neles, dizendo: querida Madonna, eles não vão acreditar em nós quando voltarmos para casa. Eles vão nos dizer que somos loucos. Nossa Senhora apenas sorriu para a vidente Miriana. As crianças perguntaram se iriam vê-la no dia seguinte e ela disse que sim, acenando com a cabeça, e depois disse às crianças: vá na paz de Deus. Os acontecimentos se espalharam como um incêndio pelo Vale do Medjugorje, e muitas pessoas foram para estar com eles neste dia, esperando para escalar, ou seja, subir a colina na tarde seguinte. Essa colina será conhecida como a Colina das Aparições daquele dia em diante. Terceiro dia da aparição, 26 de junho. O amanhecer do terceiro dia levantou-se nublado, quase tempestuoso. Havia uma calma inquietante nas famílias das crianças, preocupadas com a reação das autoridades comunistas, mas ao mesmo tempo convencidas de que as crianças falavam a verdade. Algumas das velhas disseram aos videntes para limpar a visão com água benta, para se certificar de que não era um engano do mal. Um vizinho chamado Marinko Ivankovic, que estava cuidando das crianças, deu à Visca uma garrafinha cheia de água benta. No mesmo horário da tarde, às 18 horas, o grupo de 6 crianças, mas os 2 que estavam presentes no primeiro dia, seguiram para o mesmo local. Quando chegaram, encontraram várias centenas de outras pessoas reunidas na colina esperando por eles. Quase todos os habitantes do vale estavam lá. Quando viram a multidão, as crianças ficaram com medo, mas a aparição fez esquecer o medo. Uma luz brilhante e poderosa brilhou 3 vezes, como um sinal premonitório. E novamente, as 6 crianças que tiveram a aparição no dia anterior subiram a colina muito rápido, mas não as outras 2, que não foram no segundo dia. Aquelas crianças nunca viu Nossa Senhora novamente. Todas as pessoas que estavam reunidas viram as luzes neste dia. Quando as testemunhas vieram atrás das crianças, novamente elas estavam ausentes da realidade, além da experiência ou sentimento do tempo. Seus rostos estavam alegres e sorridentes, de maneira marcante, e apenas suas vozes foram ouvidas quando simultaneamente começaram a rezar.
No início da aparição, Visca tomou a água benta em suas próprias palavras. A vidente diz: borrifeia e disse em voz alta: se tu és a Virgem, fica conosco, se não, te afasta de nós. Cheguei bem perto e não popei a água. Visca então disse que Nossa Senhora apenas sorriu. Parecia que ela estava satisfeita comigo. Eles fizeram várias perguntas a Nossa Senhora neste dia. Miriana perguntou a ela quem era ela. Eu sou a bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora respondeu. Ivanka perguntou por que ela tinha vindo, e Nossa Senhora respondeu: eu vim porque há muitos crentes verdadeiros aqui. Desejo estar com você para converter e reconciliar o mundo inteiro. Depois que a aparição terminou, as crianças estavam cercadas por uma multidão de pessoas. Elas decidiram descer a colina em direção às suas casas, e qual foi a sua surpresa quando viram Maria chorando inconsolavelmente em uma pequena clareira no meio dos arbustos. Maria relatou que estava na metade da colina quando se sentiu misteriosamente empurrada para o lado da trilha por uma força invisível, e Nossa Senhora apareceu para ela novamente, mas de uma maneira muito diferente do que ela tinha feito minutos antes com o resto das crianças. Nossa Senhora já não vestia a túnica azul acinzentada com um véu branco, mas sim preta, e chorava muito. Perguntava por que chorava. A Virgem Maria deu umas 2 mensagens mais importantes: paz, paz e só paz. A paz deve reinar entre o homem e Deus, e entre todos os homens. Para isso é necessário acreditar, orar, jejuar e se confessar. Como Maria afirmou mais tarde, foi uma experiência avassaladora, disse Maria. Eu vi a Madonna chorando, e a visão me levou a me comprometer totalmente com o seu pedido. Ela veio para inspirar todos nós a buscar paz, paz em nossos próprios corações, paz dentro das famílias, paz no mundo. Isso aconteceu em um lugar que agora é marcado com uma cruz de madeira na subida do Putbod, entre as esculturas de bronze que representam o primeiro e o segundo mistérios alegre do Rosário. O pároco Padre Ioso Sóvico voltou à cidade neste dia. Ele havia passado a semana fora da cidade participando de um retiro e várias outras funções, e quando ele voltou, Medjugorje não tinha nada a ver com a vila tranquila e serena que ele havia deixado 6 dias antes. As crianças foram levadas e interrogadas. O Padre Ioso os tratou com respeito, mas não acreditou na história deles, no primeiro momento, e os aconselhou a serem cautelosos e prudentes. Ele pensou que talvez fosse apenas um jogo infantil ou invenção, mas naquela tarde, quando viu os carros da polícia chegando a Medjugorje, ficou assustado e começou a pensar que talvez os comunistas, declarados inimigos da igreja, estivessem tramando algo com aquelas crianças. Naquele dia foram reveladas 3 características das aparições de Medjugorje que permanecem até os dias de hoje. O grupo de 6 videntes, Miriana, Visca, Ivanka, Ivan, Maria e Yakov, as aparições seriam um grupo ou individual, e as mensagens de Nossa Senhora dirigidas não apenas aos videntes ou a uma autoridade local, mas para toda a humanidade. Milka e o Ivan, que estiveram presentes no primeiro dia, mas não no segundo dia, nunca mais viram Nossa Senhora. Desde aquela noite, Medjugorje não era mais uma vila anônima e tranquila da Herzegovina, e o que estava acontecendo lá se espalhou de boca em boca para as regiões próximas. 4º dia das aparições, 27 de junho. No sábado, começaram as hostilidades contra as crianças e suas famílias. Elas foram levadas pelas autoridades locais à delegacia de polícia localizada em Sitluk para serem interrogadas. Foram submetidas a um longo e meticuloso interrogatório sobre quem eram suas famílias,
onde trabalhavam, onde moravam, como se conheceram e o que ele estava dizendo naqueles dias que o rebuliço aumentou entre os moradores de Valley. Os meninos responderam em todos os momentos com simplicidade e sem contradições. Após a conclusão do interrogatório pelas autoridades políticas e policiais, eles foram conduzidos ao consultório médico na tentativa de declará-los mentalmente incapazes. Este foi o primeiro de um número incontável de testes e análises que eles passaram todos esses anos. As crianças foram declaradas perfeitamente saudáveis e equilibradas. Elas voltaram para suas casas, para o alívio de suas famílias. Alguns parentes queriam proibir as crianças de escalar a montanha naquela tarde, preocupados com os comunistas, mas só o Ivan ouviu sua mãe, que estava preocupada com os graves problemas que começavam a surgir com as autoridades, e ele ficou naquela noite em casa. Em uma tarde, por volta das 6h30, ou seja, 18h30, os outros 5 videntes estavam ao pé do morro e a multidão os acompanhava na montanha rezando o terço. Eles viram os 3 feixes de luz e, depois de rezar, a Virgem Maria falou com eles por um longo tempo e as crianças fizeram muitas perguntas. Eles perguntaram a Nossa Senhora o que ela esperava dos padres e Nossa Senhora respondeu: eles têm que perseverar firmemente na fé e cuidar da fé das pessoas. Miriana e Jacob ficaram preocupadas porque as pessoas o tratavam como mentirosos e pediram a Nossa Senhora que deixasse um sinal para que as pessoas acreditassem neles. Meus anjos, disse Nossa Senhora, não tenham medo das injustiças. Eles sempre existiram. As crianças perguntaram a Nossa Senhora: como devemos orar? Continue a recitar o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória 7 vezes, mas acrescente também o credo. Disse Nossa Senhora aos videntes naquela época. Enquanto isso, o Ivan se sentia muito abatido por não estar na colina naquela noite. Ele saiu de casa e caminhou um pouco em direção ao morro, e lá, na beira da estrada, Nossa Senhora apareceu para ele. Ela a cumprimentou e disse para ficar em paz e ter coragem, e então sorriu quando ela o deixou. Vika foi questionada se talvez Nossa Senhora o culpasse por não estar presente com o resto dos videntes. Ela respondeu: Não, nenhum de vocês sabe o quanto a Virgem é gentil e como ela nos entende. Ela disse a ele para ficar em paz e ter coragem. Ela se despediu dele e partiu. Ele não é o culpado. Quando os 5 videntes desceram a montanha juntos, Nossa Senhora apareceu mais uma vez para eles. Nossa Senhora cumprimentou-os e disse: não tenha medo de nada. E também disse: adeus, meus anjos, vá na paz de Deus, e desapareceu. Após a aparição, a mãe de Ivan, vendo como ele estava infeliz por não poder estar com os outros 5 no morro, permitiu que ele subisse até o morro. Mas, ao mesmo tempo, a situação começou a afetá-lo profundamente à medida que a pressão das autoridades comunistas e da polícia começou a aumentar. Foi uma situação difícil para as famílias. A maioria dos pais não estavam na aldeia naquela época, pois trabalhava na Alemanha ou em outros países, e isso deixou a mãe sozinha para lidar com toda a situação do Ivan. Apenas alguns dias após o início das aparições, a mãe da vidente Vika Ivankov, muito perturbada, sentou-se do lado de fora de pé ao escritório do Ioso, enquanto as crianças eram questionadas por ele e também pelo frei Tomislav Pervan, assistente do padre Ioso. Estava com ela e ela chorou para ele dizendo: Padre, por favor, tente tirar essa coisa maluca da cabeça deles. Eu não aguento mais. Tenho outros 7 filhos em casa. E vovó e meu marido está na Alemanha. E agora toda essa polícia ao redor de casa e tudo que está acontecendo e toda essa comoção ao redor de casa. As pessoas se reunindo aqui. Eu não posso suportar, eu não posso mais carregá-lo. Vika, ao ouvir sua mãe falando, apenas disse a ela e a todos os presentes: Mas mamãe, o que posso dizer? Estou vendo a Mãe Santíssima.
Miriana disse em uma entrevista anos depois sobre as dificuldades que eles tinham que enfrentar nos primeiros dias das aparições. Então a vidente disse em seu depoimento: quando compartilhamos o que Nossa Senhora estava dizendo, sofremos muita perseguição. Ninguém acreditou em nós. As pessoas disseram que eu trouxe drogas de Sarajevo. Eu tinha 15 anos, eu mal sabia sobre drogas naquela época. As pessoas pensaram que éramos loucos. A primeira vez que eu ouvi o que as pessoas estavam falando sobre mim, não consegui dormir a noite toda. Mas no dia seguinte, a Mãe Santíssima me disse que eu não deveria me preocupar de forma alguma. Eu nunca deveria me preocupar com nada que as pessoas diriam sobre mim. Ela me disse que tudo ficaria bem. A Mãe Santíssima estava muito consciente do nosso medo. Conversamos, oramos e cantamos. Aos poucos, ela nos levou a entender que ela é a nossa verdadeira mãe. Mais tarde, à medida que o tempo passava e começamos a nos sentir confortáveis com ela, pudemos falar com ela como nossa mãe sobre nossos problemas e todos os nossos desejos, diz a vidente Miriana. Quinto dia das aparições, 28 de junho. Nesse dia, as autoridades locais decidiram que fosse o que fosse que acontecesse ali deveria ser interrompido. Era domingo e cerca de 15 mil pessoas inundaram Medjugorje, algo absolutamente incomum e fora de controle, e a capacidade das autoridades locais estava acontecendo lá em Medjugorje. Havia um sentimento de medo misturado com esperança no ar, enquanto a multidão se dirigia para a montanha em silêncio. Depois da missa matinal, o Padre Oso questionou cada uma das crianças novamente, individualmente, e gravou todas as conversas. Ele perguntou todos os detalhes e tentou revelar algumas inconsistências em seus depoimentos. Mas depois de várias horas, ele estava confuso. As crianças pareciam realmente acreditar no que diziam, como se estivesse falando a verdade. Mas como resolver esse problema antes disso ficou muito sério. A Vica relatou em uma entrevista com o padre Janko Bubalo o seguinte: depois da igreja, o Padre Oso chamou-nos à casa paroquial e começou a questionar cada um de nós individualmente. O que é que ele perguntou? Tudo, tudo, o que quer que venha à sua cabeça. Não havia fim. O Padre Oso falou sobre o questionamento às crianças que realizou neste dia. Eu poderia ouvi-los novamente à noite e descobri as inconsistências no que diziam. Falei com eles por horas, tentando descobrir a verdade, porém, quanto mais me contavam, mais confuso eu ficava. Eles ficaram absolutamente maravilhados com o que viram e não conseguiam entender por que eu não acreditava neles. Mas quanto mais eu os ouvia, mais insolúvel o problema parecia se tornar, diz o Padre Oso, sobre o questionamento das crianças. De acordo com algumas anotações, o irmão Lisdeft Rupk deixou naquele dia, naquela tarde de domingo, a multidão era muito grande, diz esse irmão. Cerca de 15 mil e alguns voluntários locais cercaram as crianças e ajudaram-nos a chegar ao morro. Quando chegaram, eles se ajoelharam e começaram para rezar, junto com o povo, e de repente os feixes de luz brilharam e Nossa Senhora apareceu para eles. Nossa Senhora nesse dia rezou com eles o Pai Nosso, calou-se na Ave Maria e acompanhou-nos no Glória. As crianças perguntaram a Nossa Senhora: querida Madonna, o que você deseja de nossos padres, que eles acreditam firmemente? Aliás, querida Madonna, o que você deseja de nossos padres? Nossa Senhora respondeu: que eles acreditem firmemente. Querida Madonna, por que você não aparece na igreja para que todos vejam você? Bem-aventurados os que não viram e creram, disse Nossa Senhora. As crianças fizeram mais perguntas a Nossa Senhora. Querida Gospa, o que você deseja dessas pessoas que se reuniram aqui? Nossa Senhora olhou para a multidão, sorriu e disse:
Deixe-os acreditar como se estivessem visto. E a aparição terminou com a despedida da gospa. Vá na paz de Deus. Após o término da aparição, houve um estado geral de alegria entre os milhares de peregrinos no morro, apesar de ser um dos dias mais quentes do ano e de terem passado horas sob o sol de verão. Sexto dia da aparição, 29 de junho. Segunda-feira de manhã, festa de São Pedro e São Paulo. Os videntes foram detidos pelas autoridades comunistas. Eles foram levados para Mostar para fazer alguns exames pela equipe neuropsiquiátrica do Hospital de Mostar, liderada pelo Dr. Mulija Dutsa, um psiquiatra, em uma segunda tentativa para tê-los diagnosticados como doentes mentais. No entanto, médicos liderados pelo médico Dutsa, um muçulmano, afirmaram que as crianças eram absolutamente saudáveis, física e mentalmente, escrevendo em seu laudo médico que as crianças não são loucas, mas quem as trouxe aqui. Ou seja, o médico estava dizendo que quem é louco é quem trouxe as crianças lá para fazer os exames, né? Na hora da aparição, aliás, algumas notícias sobre Medjugorje já foram publicadas na imprensa local naquela época. Um verdadeiro desafio para o regime de governo oficialmente ateu, porque eles eram comunistas, que afirma e ensinava nas escolas que Deus não existia, muito menos a Virgem Maria. As crianças voltaram para suas casas por volta das 14 horas da tarde, enquanto uma multidão incontável povoava a montanha e orava sem remissão sob o sol implacável e o olhar severo dos militares. Na hora da aparição, as crianças foram escoltadas até a colina, e a gospa apareceu precedida por 3 flechas de luz. Os videntes perguntaram a Nossa Senhora se ela estava feliz em ver tantas pessoas presentes. Nossa Senhora disse: "Mais que feliz." Eles perguntaram a Nossa Senhora: "Quanto tempo você vai ficar?" "Enquanto vocês quiserem, meus anjos." Nossa Senhora disse-lhes: "Há um Deus, uma fé, que o povo acredite com firmeza e não tenha medo de nada." Eles perguntaram a ela: "O que você espera de nós?" Nossa Senhora respondeu: "Que você tenha uma fé sólida e que mantenha a confiança." Eles perguntaram a ela se eles seriam capazes de suportar todas as pressões e processos, e Nossa Senhora respondeu: "Você vai, meus anjos, não tema, você será capaz de suportar tudo. Você deve acreditar e ter confiança em mim." No meio da multidão, ali estava uma médica enviada pelas autoridades para observar o evento. Seu nome era Drinka Glamucina. Ela se aproximou de Visca e perguntou se ela poderia tocar em Nossa Senhora. Então a vidente Visca perguntou a Nossa Senhora, e Nossa Senhora respondeu: "Sempre houve Judas que não acreditam, mas ela consegue." Então a vidente Visca segurou sua mão e a direcionou para Nossa Senhora. Quando ela tocou Nossa Senhora, ela deu um passo para trás e desapareceu na multidão. Visca afirmou que o médico foi naquela noite à sua casa e disse que sentiu algo quando tocou em Nossa Senhora. Uma sensação esquisita, como um formigueiro. Parecia chocada. Essa mulher mudou radicalmente depois daquele dia e ela se converteu. Ela mora em Medjugorje e canta hoje no coro da igreja de St. James. Sétimo dia das aparições, 30 de junho. O aumento das multidões e eventos ocorridos em Medjugorje realmente preocupava cada vez mais o governo comunista, preocupado em perder o controle sobre as pessoas, com medo de que as manifestações na montanha fossem a preparação de um levante contra o regime comunista. E foi ainda mais perturbador porque, para eles, a razão principal deles estava relacionada com a fé, algo que eles negam e tentaram remover da mente e do coração das pessoas. Era proibido chegar perto da montanha. O acesso ao morro era protegido por moradores ameaçados de perder suas casas e terras
tudo que possuíam, condenados à pobreza se deixasse alguém pisar no morro. As autoridades planejaram uma armadilha contra as crianças para mantê-las longe da montanha naquele dia. Eles providenciaram que 2 assistentes sociais jovens conhecidas dos videntes e de suas famílias se oferecessem para levá-los para uma pequena excursão à tarde, com a desculpa de aliviá-los do peso da multidão. Eles partiram para Bijakovets. Suas casas e a montanha já estavam cercadas por pessoas, então as crianças sentiram alívio de decolar por algumas horas, ou seja, de passear alguns momentos. Ivan não ia, pois estava preso em casa. No entanto, a caminhada se tornou mais longa do que o esperado e ficou claro para os videntes que eles haviam sido levados a um truque, pois os assistentes sociais os impediram de voltar ao tempo até a colina da aparição. Os videntes pediram às garotas que parassem o carro, mas elas as ignoraram. Então a vidente Viska Ivankov disse: "Já percebemos na estrada que cometemos um erro ao sair para o passeio, pois no final parecia-nos que apenas nos levaram para que não estivéssemos presentes para a Virgem. No caminho certo, pedimos para que parassem para que pudéssemos rezar à Virgem. Era cerca de 6 da tarde. Quando costumamos nos encontrar com a Virgem. Eles estavam um tanto relutantes em parar. Eles fingiram não nos ouvir, mas quando dissemos que saltaríamos do carro, se eles não parassem, eles o fizeram. Aí saímos um pouco da estrada. Ivanka aparentava com o Padre Oso o que aconteceu a seguir. Então ela diz o seguinte: primeiro fizemos nossas orações habituais. Então, sem pensar no que estava fazendo, olhei para o alto da colina e vi uma luz, e a luz vinha em nossa direção. Na encosta onde as pessoas estavam, elas e tudo foram banhadas pela luz. Essas 2 garotas que os haviam levado na viagem viram isso. Eu disse: "Você vê a luz?" Elas disseram: "Nós vemos isso." Fiquei olhando para a luz o tempo todo. Então nós nos ajoelhamos e cantamos. As únicas testemunhas dessa aparição foram as 2 assistentes sociais. A Miriana perguntou a Nossa Senhora se era possível ter as aparições em outro lugar desde então, e Nossa Senhora disse que ela não se importava. Eles perguntaram se ela iria aparecer na igreja em vez da colina, e ela respondeu que o faria. As crianças pediram às 2 assistentes sociais que as deixassem na paróquia após a aparição. Padre Oso os questionou novamente de forma individual e depois um conjunto até perto das 21 horas da noite. Quando chegaram em casa, descobriram que seus pais estavam muito preocupados com eles, imaginando o que teria acontecido com seus filhos. 8º dia da aparição, 1º de julho. Neste dia, uma nova ameaça caiu sobre as crianças. A polícia informou aos moradores que as crianças foram banidas tanto do morro quanto da igreja. Este pronunciamento foi feito em uma reunião realizada na escola de Medjugorje, depois que uma convocação foi enviada a todos os moradores. Os pais foram ameaçados de que, se não cooperassem, espalhar-se-ia que são mentalmente incapazes, perderiam qualquer possibilidade de educação futura e que enfrentariam a difamação de si próprios e de suas famílias. Mesmo com as ameaças, os pais adiaram seus filhos. O Frei Oso diria mais tarde: aqueles pobres pais foram tratados terrivelmente mal. Eles foram realmente os heróis que sofreram com esse tratamento, e por nós padres, pelos comunistas e pelos caçadores de sensações. Acho que os pais foram os verdadeiros mártires desses dias, disse Padre Oso. As 2 assistentes sociais, que estavam no dia anterior com as crianças, ficaram profundamente comovidas com a aparição que presenciariam, e eles acabaram renunciando à sua posição no governo porque mudaram de ideia e se tornaram crentes. Mesmo assim, uma van da polícia parou no dia seguinte e aparentemente com a mesma ideia em mente, para manter as crianças longe do morro. Os policiais forçaram os videntes a entrar na van, mas a mãe do Yakov conseguiu arrastar o filho para fora antes que as portas se fechassem. Dentro da van permaneceram a vidente Mariha, Viska e a Ivanka.
A polícia os levou para além da colina e pela igreja, até que finalmente decidiram que era o suficiente e pararam a van e, no meio de toda essa agitação, as crianças fizeram a aparição num carro. Visca contou o acontecimento ao padre Janco Bubalo. Então o frei Janco Bubalo disse o seguinte: "Você viu a Virgem naquele dia?" A vidente Visca disse: "Claro." "E como fizemos? Nunca vou esquecer. Onde você a viu?" A vidente disse: "Num carro." "Num carro?" Sim, bem no carro." "E como?" "O carro estava em movimento ou parado? Não sei." "E como é isso de novo?" "Bem simples, na hora não se avistou nada do carro." "Não entendo. Quando a Virgem apareceu não havia sinal do carro, nem de ninguém." "Novamente eu não entendo. Por quê?" "É o mesmo que quando vemos a Virgem naquela sala. Vemos a Virgem, não vemos mais nada, nem sentimos mais nada." "E você rezou para que a Virgem aparecesse?" Não. Quem poderia pensar nisso na época?" "Então como?" "Bem, a Virgem, como em tantas outras ocasiões, apareceu entre nós e foi isso." "Ficou surpreso, assustado ou por quê?" "Não tivemos tempo para pensar." No entanto, isso foi estranho." "Quanto tempo a Virgem ficou com você?" pergunta o frei Janco Bubalo. A vidente Visca diz: "Não muito. Ela disse algo para nós, sorriu e saiu." "O que ela disse para você?" "Ela nos disse para não temermos, que ela não nos deixaria." "Nossa Senhora é boa", disse a vidente Visca. Uma vez que a aparição terminou, a polícia os deixou na igreja, os três videntes, a Maria, a Vica e a Ivanka. E assim, num segundo dia consecutivo, a multidão esperou na colina, sob a chuva e os videntes. E para encerrar, meus irmãos, detalharei aqui o 9º dia das aparições, que foi no dia 2 de julho. Neste dia, as crianças voltaram a sofrer uma perseguição policial, circulando pelas suas casas por volta do meio-dia. As crianças decidiram fugir de casa, tentando evitar serem presas novamente. A vidente Visca disse ao padre Janco Bubalo sobre este dia. Ela diz o seguinte: "Não sabíamos realmente onde nos esconder. No final, fomos em direção à igreja, não pela estrada, mas pelos campos de fumo e vinhedos, para que não nos avistassem. A igreja estava trancada. Nós pensamos: ó Deus, para onde podemos ir agora? Mas, por sorte, um dos frades estava rezando na igreja." Enquanto os videntes fugiam da polícia pelos campos e vinhas, Padre Oso estava orando sozinho na igreja em profunda angústia com a situação em sua paróquia, e ele estava neste exato momento chamando a Deus, pedindo orientação sobre o que fazer. Então, vai aqui o depoimento do Padre Ioso. Ele descreve os eventos ocorridos neste dia. "Fiquei angustiado com todos os acontecimentos. Foi nessa época que algo começou a acontecer em mim, o que me levou a ser mais do que apenas um ouvinte dos relatos das crianças. Pessoas do Serviço de Segurança do governo foram trazidas para impedir os acontecimentos. Alguns deles eram crentes e não o faziam com alegria. As 2 meninas, que eram as assistentes sociais, que haviam vivenciado a aparição em Cerno, renunciaram por causa de sua própria experiência. A polícia decidiu intervir diretamente. Em algum momento, no meio-dia, a polícia veio prender as crianças, tentando detê-las depois que as 2 meninas falharam. Eles perguntaram para toda a aldeia onde estavam as crianças. Eles queriam tirá-los da colina e do povo. As pessoas responderam de várias formas: no campo, na aldeia, aqui e ali. Enquanto isso, as crianças que sabiam que estavam sendo procurados iam correndo da aldeia pelos vinhedos em direção à igreja. Enquanto fugiam, até trocavam de roupa para modificar sua aparência. Era como brincar de esconde-esconde. Enquanto tudo isso acontecia,
eu estava na igreja orando, sentindo uma grande responsabilidade diante de Deus como um pároco. As pessoas estavam fazendo perguntas e eu tinha que dizer algo às pessoas, aos padres, às irmãs. De alguma forma eu me sentia como Moisés diante do Mar Vermelho e sabia que só podia falar com Deus. Nenhum homem poderia ter atendido a minha necessidade. Orei. Deus, sei que você falou com Abraão, com Moisés e com outros. Agora há milhares de pessoas aqui atualmente. Diga-me para onde o rio está indo. Não sei onde fica a foz deste rio, nem qual é a sua nascente. Ninguém estava na igreja comigo naquele momento. Então aconteceu algo para mim que foi importante e decisivo. Foi um ponto de viragem e um momento de revelação. Enquanto eu orava, ouvi uma voz dizer: saia e proteja as crianças. E a voz acrescentou: então eu direi o que você vai fazer. Deixei minha Bíblia e o breviário, genuflexionando e sem pensar mais nem demorar, deixei a igreja. Ao sair da igreja pela porta do meio, com um pé ainda no ar e a maçaneta na mão, as crianças correram em minha direção do lado esquerdo da igreja, fugindo da polícia. Eles me disseram: a polícia está nos perseguindo, esconda-nos. Eles haviam se reunido ao meu redor e estavam chorando. Ana, a irmã de Visca, estava com eles, compartilhando seu destino. Abracei as crianças e levei-as para a reitoria, e eu os tranquei em um quarto desocupado da casa. A polícia chegou logo. Eles me perguntaram: você viu as crianças? Sim, respondi. A polícia continuou correndo em direção ao vilarejo de Bijakovets para pegá-los. Depois que a polícia saiu, fui conversar com as crianças. Pedi que ficassem na reitoria para não serem apanhados. Pouco depois, a Madonna veio até eles na sala. No terceiro dia consecutivo, não houve nenhuma aparição na colina, mas a multidão ainda estava esperando lá. No entanto, começou a espalhar-se entre eles o que haveria um culto especial na igreja naquela noite. As pessoas se reuniram na igreja e rezaram juntos o rosário das 17 horas. E o Padre Ioso celebrou a Santa Missa às 6 horas. O Frei Ioso, em sua homilia, falou sobre Moisés, conduzindo os filhos de Israel para fora do Egito e através do Mar Vermelho. Como Deus lhes concedeu sinais ao longo de sua jornada de 40 anos para mostrar seu amor e sua proximidade a eles. E então disse sobre Nossa Senhora que ela era o primeiro crente que obedeceu completamente a Deus e ao seu chamado. Maria, como a primeira cristã, está aqui hoje comigo, seu sacerdote, e com vocês como cristãos fiéis. E encerrou sua homilia com um convite. Peço-lhe que comecem a jejuar, jejue amanhã, jejue depois de amanhã, levando apenas pão e água, para que Deus se revele a nós e nos diga o que devemos fazer. Não existe céu tão fechado que a oração e o jejum e a penitência não encontrem um caminho. Então o Frei Ioso deixou as 6 crianças entrarem na igreja, no santuário atrás do altar. E após o término da missa, as crianças rezaram os 7 Pai Nossos, as Ave-Marias, o Glória e o Credo com a congregação. A partir desse dia, as pessoas começaram a reunir-se na igreja todas as tardes para rezar o rosário às 17 horas e a Santa Missa às 18 horas, finalizando com os 7 Pai Nossos, Ave-Marias e os Glórias. A acusação aos videntes continuou nos dias seguintes, de modo que eles não puderam estar na igreja todas as noites, mas eles conseguiam fazer isso muitas vezes, e a aparição aconteceu muitas vezes lá, durante o rosário ou antes da missa. A partir desse dia, as aparições continuaram de forma semi-clandestina, ocorrendo onde quer que os videntes estivessem, nem sempre na igreja. Então, meus irmãos, em comemoração aos 40 anos de aniversário das aparições de Medjugorje, eu deixo esse vídeo aqui, contando um pouco sobre esses primeiros 9 dias, sobre as histórias das aparições. Primeiro 9 dias, gente, são 40 anos de aparições, né? Tem muita história, são 40 anos de história, 40 anos de devoção à Rainha da Paz de Medjugorje, 40 anos onde Nossa Senhora deixa suas mensagens,
né? As mensagens vêm do céu e toca a terra, toca o coração dos homens, toca o nosso coração, toca, enfim, a nossa alma, todo o nosso ser. Então, meus irmãos, neste dia em comemoração a esses 40 anos, deixo aqui a história de Medjugorje para vocês compartilharem, curtirem, escutem, meus irmãos, para vocês conhecerem bem, mais ou menos, resumidamente, a história de Medjugorje. Por isso que eu fiz este vídeo, tá bom? Que espero que todos tenham gostado aqui do canal. Fiz esse vídeo com muito carinho, com muito zelo e muito trabalho, porque para editar um vídeo, meus irmãos, é muito trabalho, viu? Mas deu tudo certo com a graça de Nossa Senhora e a graça de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, que Nossa Senhora Rainha da Paz te ilumine e te abençoe. Curta, compartilhe este vídeo, é muito interessante. Até mais, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva no canal, convide mais pessoas, curta, compartilhe e comente. Nossa Senhora Jesus te chama. Faça parte do canal, aqui é uma família.